Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo esse capítulo constituído de 10 versículos e vamos extrair do texto os argumentos da nossa reflexão nessa manhã. A palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Destaco o versículo de número 7. Retiro o tema da nossa reflexão nessa manhã deste verso. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. O que faz uma igreja inspiradora? Senhor Deus, esse é o ponto alto do culto. É o momento da proclamação. Clamamos a Ti, que o Espírito Santo gere em cada um de nós profunda sensibilidade, aguça a nossa audição espiritual, quebranta o nosso coração, para que recebamos a palavra que é viva, que é eficaz. Toda distração, Senhor, todo bloqueio na mente, Senhor, toda resistência no coração, Senhor, que caiam por terra, em nome de Jesus. Reveste teu servo que pregará nessa manhã.
vaso frágil, limitado, mas que anseia ser poderosamente usado pelo Senhor. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Tessalônica, que dá título a essa carta, era a capital da Macedônia, chamada de mãe de toda a Macedônia. E ao tempo em que o apóstolo Paulo escreve esta carta àquela igreja, a cidade contava com cerca de 200 mil habitantes. Portanto, não era uma aldeia, não era uma vila pequena, mas era uma cidade grande, com uma população intensa, e que vê nascer uma igreja que se torna uma igreja, como Paulo diz, inspiradora. O texto fala, eu não posso passar batido, mas apenas fazer aqui uma menção ao versículo 4, quando Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A questão referente à eleição, ela encontra posicionamentos divergentes. De modo geral, nós temos o segmento calvinista, e de outro lado nós temos a posição arminiana, mas eu quero apenas, para não passar batido dessa afirmação, dizer o que é que nós, batistas, vemos e como cremos a questão da eleição. E eu cito o posicionamento da Convenção Batista Brasileira, num documento que pode ser acessado pela internet, onde podemos encontrar o credo, aquilo que nós batistas brasileiros cremos, e no aspecto eleição, é dito assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Na salvação, a vontade inicial é de Deus e não da pessoa. A vontade da pessoa atua como resposta à indução de Deus. E essa afirmação que eu estou lhes fazendo já não é do texto da convenção, mas é de um pastor batista americano, pastor John MacArthur, no livro que ele analisa a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Repito, na salvação a vontade inicial é de Deus e não da pessoa. A vontade da pessoa atua como resposta à indução de Deus. Como Paulo deixa claro quando diz que os tessalonicenses haviam recebido a palavra e se voltado dos ídolos para Deus, conforme está no versículo de número 9. Essas duas respostas, elas descrevem, na verdade, os dois elementos presentes na salvação: fé, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então, a eleição é a escolha de Deus, que encontra ou deve encontrar de outro lado a resposta humana, pela graça divina, que nos salva não por méritos que tenhamos, mas por manifestação da graça do Senhor. A igreja em Tessalônica nasceu
como resultado da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Capítulo 17 do livro de Atos. O apóstolo afirma que esta igreja se tornou modelo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Nós devemos almejar com humildade, nos tornarmos uma igreja inspiradora. Na verdade, irmãos, nessa manhã, eu quero convidar a nossa igreja para que juntos, com muitas mãos, muitos corações, todos nós, juntos, atuemos para que seja dito da nossa comunidade o que foi dito daquela. Ou seja, que nos tornemos uma igreja inspiradora. Preciso dizer ainda que um templo bonito, uma música bonita, uma organização bonita, podem até gerar algum tipo de inspiração, mas também podem gerar muita inveja. Portanto, não podemos pensar em igreja inspiradora a partir dos elementos físicos, mas muito mais dos elementos não palpáveis, não tangíveis, não mensuráveis, não medidos, mas que geram, como geraram na igreja em Tessalonicenses, em Tessalônica, a afirmação magistral, magnífica do apóstolo Paulo, que olha para aquela igreja e diz: vocês se tornaram modelo. E o que é inspiração? É o que nos leva a ter o desejo de sermos iguais. A palavra de Deus aqui no verso de número 7, em algumas traduções, é dito que a igreja se tornou modelo, aqui exemplo. E a palavra aqui utilizada é a palavra para descrever o selo que marcava a cera ou o timbre que cunhava as moedas. A pergunta mais importante a ser feita nessa manhã, nessa introdução, irmãos, é, à luz do texto, que elementos o apóstolo Paulo destacou, que sinais o apóstolo Paulo percebeu, que evidências o apóstolo Paulo viu naquela igreja, que levaram a essa afirmação: vocês se tornaram exemplo. Quero então, nesses próximos minutos, caminhar com os irmãos, tomando por tema o que faz uma igreja inspiradora. Eu quero sim fazer parte de uma igreja inspiradora. Você quer, irmão? De uma igreja inspiradora. Inspiração que não gere vaidade, que não gere soberba, que não gere arrogância, que não gere em nós a atitude tola de olhar as outras de cima para baixo. Não, de forma alguma. Quais são então as marcas que o apóstolo Paulo viu naquela igreja? Eu quero extrair algumas delas. Estão comigo até aqui? Amém? É a palavra que vai falar. E é ela que precisa falar. Primeiro lugar,
Uma igreja inspiradora é operosa na fé. O texto diz, verso 3, lembrando-nos sem cessar, primeira marca que Paulo percebe, da obra da vossa fé. A fé verdadeira produz obras. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Está lá em Tiago 2, versos 17 e 26, que dizem assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Obra de fé, a que o apóstolo Paulo se refere no versículo 3, significa trabalho ativo, dedicado, realizado como motivado pela fé. Filantropia, caridade, socorro, são ações que devem ser resultados da fé. Mas muito mais do que isso, a operosidade, o zelo, a dedicação, o empenho em pregar o evangelho mesmo em meio à grande tribulação, e esse era o caso da igreja em Tessalônica. Se você ler o capítulo 17 de Atos, perceberá que quando o evangelho chega em Tessalônica, houve um alvoroço. Judeus movidos de inveja pegaram um homem chamado Jason, o aprisionaram. O cenário era de tribulação, o cenário era de perseguição, o cenário era de hostilidade. E Paulo diz no verso 6, que esta igreja, que se tornou uma igreja que inspira, ela recebeu a palavra com muita tribulação e com gozo ou alegria do Espírito. O que eu quero dizer, irmãos, é que a primeira marca de uma igreja inspiradora é a igreja que é apaixonada pelo desafio de levar a palavra de Deus a outras pessoas. É isto que justifica a existência da igreja. Obediência àquela grande comissão dada pelo nosso Salvador, que ressurreto ao terceiro dia, com as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, na sua fronte, olha para os seus discípulos de uma forma extraordinária. Ele afirma, Mateus capítulo 28, toda autoridade me é dada no céu e na terra. É a autoridade de quem venceu o maior verdugo, a morte. Ele a trouxe para debaixo dos seus pés. E ele olha para aqueles homens, para aquelas mulheres, pessoas muitas vezes de cultura muito básica, numa região pequena, desconhecida. Ele diz assim: toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A ordem foi dada, e a operosidade da fé é o que nos leva a dar concretude, dar sentido, dar evidência na pregação do Evangelho dessa afirmação que Paulo faz da igreja em Tessalônica. Primeira marca de uma igreja que inspira é a sua operosidade na fé. Amém, irmãos? Segundo lugar, uma igreja inspiradora à luz do texto, ela celebra o amor abnegado. Verso 3 ainda. Paulo está listando as marcas que ele viu na igreja. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor.
qualquer comunidade, preste bem atenção, que atue com amor, sempre será uma inspiração. Trabalho de amor que começa com os introdutores, com o pessoal que trabalha no trânsito, no estacionamento, os irmãos que trabalham na higienização, no acesso ao culto, trabalho de amor feito pela equipe de som, multimídia, comunicação, trabalho de amor feito pelos irmãos do louvor, pelos músicos, o trabalho de amor feito pelo ministério infantil. Isso inspira. Quando você chega em um local e você percebe que aqueles que voluntariamente estão servindo, eles o fazem movidos pelo amor. O amor transpira na maneira como se faz. Isso certamente inspira. Mesmo o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 16, verso 14, diz assim: todos os vossos trabalhos sejam feitos em amor. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Preste bem atenção. Não é a abundância de ações, mas a qualidade dessas ações. Ações simples, feitas com amor, valem mais do que milhares de ações feitas sem amor. E se você deseja, e eu espero que deseje, fazer parte da construção de uma igreja inspiradora, eis aí o segundo elemento que desemboca numa igreja que inspira. Amém? Terceiro lugar, como podemos nos tornar uma igreja inspiradora? Eu vejo no texto que a igreja inspiradora é firme na esperança. Vejam ainda versículo 3. O apóstolo Paulo fala da obra de fé, trabalho de amor, mas ele destaca da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabe o que é ser firme de esperança? É não ter a fé regulada pelas circunstâncias. Quando as coisas vão bem, glória a Deus. Quando não vão, desanimo. Há pessoas que definem a sua vida espiritual pelas circunstâncias. Somos até capazes de uma retórica bonita, de uma poesia bonita, como acabamos de cantar num dos louvores. Mas a questão é lá no dia a dia. A questão está lá quando você perde um ente querido, acometido pela Covid. A questão está, como é que a sua fé fica quando você é mandado embora do trabalho? A questão é, como é que fica a sua esperança em Cristo quando você tem um problema seríssimo e grave dentro de casa? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que aquela igreja que ele define como uma igreja modelo, era uma igreja que mantinha firme a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho chegou a Tessalônica, como disse, durante a segunda viagem de Paulo, numa circunstância muito difícil. E eu aprendo o seguinte: sementes que brotam em um solo difícil florescem com mais segurança.
Então, uma igreja inspiradora é aquela que se mantém firme na esperança. Não desanima. Como disse Abacuque, né? Capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, dos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quarto lugar, amém, irmãos, estão comigo até aqui? Uma igreja inspiradora, eu acho fascinante o que Paulo disse aqui. Uma igreja inspiradora quer se parecer com Jesus. Veja o texto do verso 8. Aliás, do verso 6. E vós vos tornastes nossos imitadores e de quem? Do Senhor. Olha para mim, irmão querido. Imitar é ser igual. É ser semelhante ao outro. Isso é imitar. Imitar é gerar sinais que me levem, ou que levem as pessoas a verem o outro em mim. Isso é imitar. Mais do que talento, o que Deus valoriza é a semelhança com Jesus. Não é o que eu digo, mas é o que eu vivo. E quando eu ouço Paulo dizendo, vocês, Tessalonicenses, se tornaram nossos imitadores do Senhor, aí eu consigo entender por que aquela igreja foi inspiradora. Isso me leva à seguinte afirmação: quanto mais nos pareçamos com Cristo, menos desejaremos nos parecer com o mundo. Quanto mais nos pareçamos com o mundo, tanto menos pareceremos com Cristo. Ou é uma coisa ou outra. E aí eu compreendo a razão de tantos problemas disciplinares numa igreja. Porque a grande questão é, a igreja onde os seus membros querem se parecer com Cristo, eles não desejarão se parecer com o mundo, simples assim. Aqui reside, portanto, essa descoberta. A igreja que inspira é aquela onde você e eu desejamos nos tornar semelhantes ao nosso Mestre. Fujamos, irmãos, da religiosidade de templo. No templo todo mundo parece vigoroso e firme. Levantamos as mãos, glória a Deus, aleluia. Cantamos louvores belíssimos. Mas o Evangelho que denuncia e que mostra que de fato eu me pareço com Jesus, é lá dentro de casa, é lá no trabalho, é dirigindo. Quando você está dirigindo, se alguém olhar para você, você se parece com Jesus. Você conhece aquela história que eu já contei aqui? Se não contei, e eu acho que eu já contei, vou repetir, daquele pregador que foi fazer uma conferência numa igreja. E como você já me ouviu tantas vezes, você vai ouvir como se fosse pela primeira vez. Amém? Ih, que amém apagado. Foi fazer uma conferência na igreja. Pregou sexta, sábado, visitou
aconselhou, domingo de manhã, domingo de tarde, ele disse, agora eu vou chegar no hotel, 5 horas, vou descansar um pouco para eu tomar o banho, ver a barba e me arrumar para o último culto da noite. Só que ele estava tão cansado e deitou na cama, e quando ele acordou já eram 7 horas, o culto começava às 7h30. Você já viu que quando a gente acorda atrasado, parece que todo mundo está lento, não é verdade? Deu um salto da cama, foi para o banheiro, viu que precisava fazer a barba, e tomou banho, fez barba, vestiu a camisa, mas na pressa ele se cortou, sangrou, sujou a camisa, ele trocou a camisa e pôs a gravata e vestiu o paletó, e quando sai vai pegar o carro, pneu furado. Conserta o pneu, sujou a mão, sujou a camisa, trocou a camisa, limpou a mão, entrou no carro, saiu disparado e havia um sinal, ele passou no sinal, nem quis saber, e lá do outro lado o guarda apitou e ele encostou. Aí você sabe que nessa hora o policial vem com a maior tranquilidade. Quem é que já não levanta a mão, não? Vem na maior tranquilidade. Meu senhor estava correndo muito, e o moço esbravejando, e o moço soltando algumas palavras inadequadas, porque seu guarda, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso. E ele pacientemente, com o documento do cidadão na mão, ouviu a aflição daquele homem, a angústia daquele homem, e ele disse, olha meu senhor, vamos fazer o seguinte, estou vendo que o senhor está muito aflito, falando em umas coisas inadequadas, eu vou liberar o senhor, mas antes de liberar o senhor, quero lhe dizer uma coisa. Entrega a sua vida a Jesus, que o senhor vai ter calma. O senhor vai ser uma pessoa serena. Isso não está na história, mas eu vou acrescentar. Inclusive, eu quero convidar o senhor para uma conferência que vai ter naquela igreja, que vem um pregador de fora. Vos tornastes nossos imitadores. O jovem que quer se parecer com Jesus não vai dar dor de cabeça na igreja. Sim ou não? O jovem, o homem, a mulher que tem no coração desejo, eu quero me tornar semelhante ao Senhor, está aqui. Paulo olha para aquela igreja e diz assim, vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo? É que o próprio apóstolo Paulo e Timóteo e Silvano, que estão lá no primeiro versículo, eles desafiam a igreja e observam na igreja que a igreja imitava Jesus, mas que também buscava imitá-lo. Sabe o que é isso? É o poder do exemplo. Líder de célula, você tem sido exemplo? Você sabia, líder de célula, que o pastor delegou a você a responsabilidade de cuidar de um grupo de pessoas? É um pastoreio que você tem da célula. Olha a importância do líder de célula ser exemplo. Exemplo arrasta. Entende? Paulo não está dizendo, vocês foram imitadores do Senhor, mas nossos imitadores e também do Senhor. Isso faz uma igreja inspiradora. Amém, irmãos? Quantos estão comigo até aqui? Está entendendo? Se não entendeu, prega outra vez. Penúltimo lugar. O que faz uma igreja inspiradora? E eu estou me atendo ao versículo 7. De maneira que fostes exemplo, ou modelo, para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Qual é a quinta marca de uma igreja inspiradora? Uma igreja inspiradora tem paixão missionária. Verso 8. Porque de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares.
A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Sabe o que é? Aquela igreja era uma igreja que queria brilhar longe. Oswald Smith, que foi pastor de uma grande e missionária igreja no Canadá, ele diz o seguinte: a luz que brilha forte longe, brilha mais forte ainda perto. A igreja que quer brilhar longe, que quer levar Jesus para longe, que quer fazer com que Cristo seja conhecido em outros lugares, ela vai brilhar muito perto. E Paulo está dizendo dessa igreja: de vós, fez-se ouvir a palavra. Irmãos, que extraordinária marca de uma igreja missionária. Aonde quer que os tessalonicenses fossem, a palavra do Senhor era transmitida e ouvida. Isso não significa, irmãos, agências missionárias, mas agentes missionários. Agência missionária é uma instituição, agentes missionários são pessoas. Quando Paulo diz de vós, ele não está falando de instituição, mas ele está falando das pessoas que faziam parte daquela igreja, onde quer que eles fossem, levavam a mensagem bendita de Jesus. De vós soou a palavra do Senhor. Um comentário diz o seguinte, eu quero citar porque achei interessante. Porque de vós soou a palavra do Senhor, onde quer que viajassem, eles proclamavam o Evangelho, eles transmitiram o que os enriqueceu e ao doar, eles se tornaram mais ricos. A influência do seu exemplo foi extensa em seu alcance. Não apenas a Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A sua fé em Deus está espalhada no exterior, para que não precisemos falar mais nada. Uma igreja missionária. E por fim, o que faz uma igreja inspiradora? Uma igreja inspiradora é composta por pessoas legitimamente convertidas. Parece básico, né? Mas olha o que Paulo diz no verso de número 9. Pois eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo fala aqui de 3 níveis da conversão. Primeiro, a própria conversão, nível básico, dos ídolos para Deus. Depois, o segundo nível, que é o nível da consagração, servir ao Deus vivo. Em terceiro lugar, podemos extrair do texto o terceiro nível, que é a santificação, esperar do céu o Senhor. Agora preste bem atenção. Não são coisas que acontecem isoladamente. É como um pacote, quando a pessoa se converte verdadeiramente, ela já é tocada pelo desejo de servir. E ela começa, como resultado da ação do Espírito Santo no coração, a abandonar as coisas erradas que fazia. Não precisa a igreja falar, é natural. Um está ligado ao outro. Não pode haver um sem que haja o outro. Ou seja, se o indivíduo diz que se converteu, mas ele não quer servir, ele não busca a santidade, não quer se parecer com Jesus, há que se suspeitar da legitimidade dessa conversão.
Meus irmãos e minhas irmãs, será que todo mundo que faz parte de uma igreja é constituído de pessoas convertidas? Será que toda igreja é constituída de pessoas convertidas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se fosse depender de você, qual é a resposta? Sim ou não? Conversão é uma reviravolta. Uma mudança do pecado para a santidade, da incredulidade para a fé, das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Isso é conversão. Paulo está dizendo, dos ídolos para Deus. Há pessoas que pensam que conversão é mudança de religião. Você já ouviu aquele testemunho assim? Quanto seu testemunho de conversão? Eu era espírita e hoje eu sou evangélico. Você mudou CNPJ. Não é isso. Mas quando um indivíduo diz assim, eu vivi uma vida tão errada, não precisa nem contar, né? Aliás, testemunho você não precisa descrever os detalhes da vida errada. Eu fico muito intrigado com um testemunho de 40 minutos, o indivíduo gasta 30 para dizer que matou, que comeu defunto, que foi ao cemitério e teve relação com cadáver, e tal, e 5 minutos para falar de Jesus. Ei, há coisas que a gente não quer nem saber. Mas o problema é que esse testemunho assim, ele atrai. Venha ver o homem que comeu o cadáver. Se puser uma placa aqui, irmãos, culto do domingo à noite, o homem que comeu o cadáver. E vem gente para ver. Ainda mais se for no mês de outubro, dia 31 de outubro, aí que lota a igreja. Conversão é mudança de mente. E você sabe que as evidências da conversão, elas precisam ser percebidas nas pessoas que convivem conosco. Será que a sua esposa vê você como homem crente? Será que o seu marido vê você como uma mulher crente? Seus pais veem você como um filho temente a Deus? Uma igreja inspiradora é formada por pessoas legitimamente convertidas. Por gerações, a maioria dos membros daquela igreja, com seus antepassados, foram idólatras, andando como outros gentios andaram, na vaidade das suas mentes, como Paulo diz em Efésios. Qualquer criatura real ou imaginária, investida de propriedades divinas, é um ídolo. Vos convertestes dos ídolos a Deus. Ídolo não é apenas uma imagem de uma divindade. Não, irmãos. Tudo aquilo que adquire propriedade divina dentro de nós se torna um ídolo. Há pessoas que idolatram pessoas, que idolatram coisas, que idolatram a sua casa. Há pessoas que eu não quero ter célula na minha casa, porque trazer pessoas para a minha casa, eu tenho tanto carinho com a minha casa, é porque não entendeu que o que nós temos e somos precisa ser para a glória dele. Eu estava assistindo ontem a entrevista lá dessa guerra insana, covarde, desigual, desproporcional da Rússia contra a Ucrânia, numa situação de paz, invade outro país e usando bomba de vácuo. Eu estava vendo o efeito da bomba, a bomba que explode, destrói tudo, e estava lá vendo aqueles prédios, moradias de pessoas civis destruídas. Eu fiquei pensando,
E aí me levou à seguinte reflexão: se eu fosse obrigado a deixar minha casa, o que é que eu levaria? Você sabe que isso me levou a um redimensionamento das coisas de valor? Não adiantaria levar televisão, carro, diploma. Aí eu fiquei pensando, o que eu levaria? E no fim das contas, eu descobri que levaria muito pouco. Eu levaria a minha esposa, levaria a minha família, nem que fosse num carrinho de mão. Porque a gente redimensiona a vida. O que é importante para você? Há pessoas que têm ídolos. Paulo está dizendo, vocês se converteram do ídolo para Deus, mas há muitas pessoas que ainda são idólatras, só que não adoram uma imagem. Não tem um santo na parede, mas tem uma divindade dentro do coração. Está entendendo o que eu estou falando aqui? São idólatras. Mas uma igreja inspiradora, oh glória a Deus, é constituída por pessoas legitimamente convertidas. Eu encerro dizendo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. Uma igreja com estas características, certamente será uma igreja inspiradora. Amém? Vamos juntos trabalhar nesse sentido? Quantos topam o desafio? Vamos juntos colar ombro para que a nossa comunidade seja uma comunidade inspiradora. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento.